Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa segunda aula de introdução ao Pentateuco. Hoje nós vamos falar a respeito do livro de Gênesis. Agora que você já teve uma ideia do contexto histórico e religioso da época em que Moisés removeu o povo do Egito, liderando eles pelo deserto até a chegada da Terra Prometida, agora nós podemos olhar para o livro de Gênesis e entender um pouco do porquê Moisés contou e escreveu a história primitiva da maneira que ele escreveu. Por que certas coisas não fazem tanto sentido com aquilo que nós observamos hoje a respeito do mundo e a respeito da história, mas para que aquele povo que saiu do Egito, crendo no que cria, carregando o histórico da maneira que eles carregavam, por que para eles fazia sentido? Recapitulando um pouquinho da história que nós contamos na nossa última aula, Moisés teria escrito o livro de Gênesis com o principal desejo e objetivo de aniquilar, de amaldiçoar, de acabar com todo tipo de idolatria no meio do povo de Israel, para que eles entendessem de uma vez por todas que Jeová era o único Deus existente, o Deus Todo-Poderoso que havia encontrado seus antepassados e feito uma aliança com eles e escolhido eles para aquele momento da história, removendo eles do Egito e levando eles para a terra que ele havia dito aos seus antepassados que levaria eles, mas que era imperativo de que eles não carregassem aquele pacote de crenças que eles carregavam dentro do Egito. E para o povo semita era muito comum viver com uma ideia politeísta, crendo em muitos deuses, acreditando que o mundo foi criado a partir do amor entre dois deuses, ou muitas vezes entre a luta entre dois deuses, ou entre a luta entre o bem e o mal, e de que era necessário ganhar o favor desses deuses, adorando esses deuses, servindo esses deuses, sacrificando esses deuses, oferecendo ofertas de libação ou outros tipos de ofertas, para que esses deuses viessem a abençoar cada um em sua esfera de atuação. O Deus da colheita sobre a colheita, o Deus da fertilidade sobre a fertilidade, e assim por diante. Então Moisés trabalhou a sua narrativa de uma maneira que ele pudesse reconstruir tudo aquilo que eles acreditavam, mas agora com uma visão monoteísta, fundamentando a ideia de que só existe um Deus, e este Deus é acima de qualquer outra ideia de divindade. Mas fazendo isso, Moisés não cancela por inteiro aquilo que eles criam ou tinham como contexto cultural. Tanto que nós vamos encontrar muitas vezes nos textos de Gênesis, especialmente, linguagem religiosa dos povos semitas, como os assírios ou como os babilônios também na Mesopotâmia, mas que não tinham nada a ver com a verdadeira cosmogonia que Moisés deveria, em nossos olhos, estar construindo. Ele então usaria aquilo que eles criam, contando a verdade a partir das histórias que eles criam, para que eles pudessem compreender que o que eles acreditavam era falso. Mas mesmo Moisés construindo o seu texto dessa maneira e a sua narrativa a respeito de Deus e a respeito do cosmos e da criação, de maneira nenhuma nós estamos abaixando o nível das escrituras ou removendo qualquer aspecto de inspiração dela. Pelo contrário, nós estamos atribuindo a ela o poder da narrativa histórica e cultural, afirmando e aceitando a inspiração em tudo aquilo que Moisés ensinou ao povo e compreendendo que o texto não é um texto científico. Por isso nós não podemos esperar dele fórmulas científicas, porque para o povo semita da época que recebeu o texto da mão de Moisés, ou que ouviu da sua boca a proclamação da história, a literacidade de números ou dias era o menor dos seus problemas ou era o menor das questões, porque eles já estavam acostumados a viver em um tipo de mistura entre o verdadeiro e o falso, entre o que é místico e o que não é. Para eles, o que eles precisavam compreender era o que Moisés estava querendo dizer a respeito de Deus e a respeito deles,
a partir da história que ele está contando. Seria como você contar a história de Deus e da criação usando os esmilinguidos, por exemplo. O fato da literacidade da existência dos esmilinguidos não é importante, mas o que você está querendo ensinar aos seus filhos a partir da historinha dos esmilinguidos é o que deve ser enfatizado. Mais uma vez, quero reafirmar que eu não estou dizendo que a Bíblia é falsa ou de que Moisés enganou o povo contando histórias erradas ou mentirosas, de maneira alguma. O que eu estou dizendo é que nós devemos atentar aos escritos de Moisés, como o povo semita estava atentando para a história que Moisés estava contando. Se nós olharmos para o texto como um ocidental do século 21, nós não vamos conseguir de maneira alguma entender o que Moisés estava dizendo e o porquê Moisés estava dizendo o que estava dizendo. Para a maioria de nós cristãos hoje, nós nem compreendemos que o texto foi dado a um povo que havia passado toda a sua vida como escravo debaixo de uma cultura politeísta inundada de mitos e fantasias eternas. E pela primeira vez eles estavam tendo que ouvir e se prostrar diante de um único Deus que não se mostrava em imagem e que não gostava que fossem construídas imagens que se tornassem referências dele. Ele é um Deus invisível. Para eles isso é loucura. Muitos de nós não entendemos algumas partes do texto porque nós estamos olhando para o texto a partir de uma visão futurista. Mas nós precisamos entender que Moisés está escrevendo a um povo com uma mente pequena e endurecida pela cultura egípcia, assim como de certa forma babilônica. Então, quando nós vemos, por exemplo, no capítulo 2 de Gênesis, na formação do Jardim do Éden, e o autor do livro nos conta que no versículo 11, por exemplo, o nome do primeiro rio é o Pison. Este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. Ouro dessa terra é bom. No versículo 3 ele diz: o nome do segundo rio é o Guion. Este é o que contorna toda a terra de Cuxi. 14. O nome do terceiro rio é o Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E aí você ouve esse tipo de coisa, esses nomes aqui, e você passa despercebido, como se Adão, ao caminhar pelas terras do jardim e encontrar os rios que regavam o jardim, ele observava e dizia: oi Ávila, oi povo da Síria, oi Cuxi, tudo bem? Como é que tá aí? Nós não notamos o fato de que estes nomes não significavam absolutamente nada para Adão e Eva, porque na época de Adão e Eva não existia Cuxi, não existia Havilá, não existia a Síria, assim como não existia a terra de Éden. Mas para que se fosse identificada a localização física e geográfica do Jardim do Éden, era necessário que Moisés, que viveu posterior ao dilúvio, pudesse apontar para a região de Cuxi, apontar para o rio Eufrates, apontar para o rio Tigre, apontar para a terra de Cuxi e de Havilá e fazer com que os seus ouvintes, que sabiam muito bem onde essas terras estavam, que eles pudessem compreender onde é que era o Éden. Ou também no capítulo 2, quando Deus faz a mulher a partir da costela de Adão, e de repente Adão olha para Eva e ele diz assim: essa agora é osso dos meus ossos, no versículo 23, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aí você lê isso sem compreender o contexto em que esse texto estava sendo escrito, e você pensa: Adão quem disse isso? Ou Deus quem disse isso para Adão? O homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Adão olha para Deus: ué Deus, o que é mãe? O que é pai? Eu vou deixar quem? O que está acontecendo? Adão não fazia ideia de o que era deixar pai e mãe. Mas para os ouvintes do escritor, para os ouvintes de Moisés, fazia todo o sentido do porquê eles precisavam abandonar o seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa em casamento, porque a sua esposa estava se unindo a ele em uma só carne, assim como Deus removeu Eva da carne de Adão. No casamento eles se uniam novamente como uma só carne. Então olhar o texto simplesmente espiritualizando tudo, como se todas as palavras aqui agora devessem fazer sentido para nós no século 21, não faz sentido algum, e é de certa forma ingenuidade da nossa parte. Nós precisamos compreender que Moisés estava escrevendo esse livro
para o povo de Israel. 400 anos numa terra distante da sua não é pouca coisa. Nós estamos no Brasil há 500 anos. Quantos de vocês falam com sotaque português em casa? Ora, pois, minha mãe, me traga uma limonada. Ninguém faz isso. Por quê? Porque 500 anos é muito tempo. Na verdade, basta uma ou duas gerações em um país distante para você perder por completo toda a sua cultura, a sua língua materna e a sua identificação com o país de onde você veio. 400 anos, eles se lembravam ou se identificavam com a história de Abraão muito remotamente. Tanto que foi necessário Moisés explicar para eles quem era o Deus dos seus antepassados. Peraí, nossos antepassados adoraram todo tipo de Deus no Egito. De qual deles você está falando? E é assim que nós começamos a nossa leitura de Gênesis, entendendo que esse livro não está disposto a responder aos nossos questionamentos do século 21, muito menos como um artigo científico para ajudar a NASA a compreender o cosmos. Passando para frente, então, vamos entender melhor a respeito do livro de Gênesis. Começando com seu nome, o livro de Gênesis tomou esse nome a partir da Septuaginta, aquela tradução do hebraico para o grego. Gênesis significa início ou princípio, mas o seu nome é Bereshit, que é a primeira palavra do livro. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E é mais ou menos assim que os demais livros do Pentateuco serão conhecidos, a partir das primeiras palavras de cada livro. E aí nós temos agora que fazer a pergunta: quem é o autor do livro de Gênesis? Eu vou repetir essa mesma informação em cada um dos 5 livros do Pentateuco, afirmando que nós não sabemos exatamente quem é o autor, porque infelizmente o autor desses 5 livros não levantou a mão em momento alguma da escrita dizendo: eu, Moisés, escrevo essas palavras, como Paulo fez muitas vezes, ou como os outros profetas fizeram. Mas mesmo que esse autor não tenha se identificado claramente, tradicionalmente este livro é atribuído a Moisés, a sua autoria, a sua escrita, a sua passagem a Josué. Então nós precisamos dizer que não é identificado, mas nós podemos ficar com a tradição, tanto porque mesmo dentro do Pentateuco e fora do Pentateuco, e até mesmo nos Evangelhos e no Novo Testamento, nós vamos ouvir que estes livros foram escritos por Moisés. Nós aceitamos essa resposta. Em Êxodo 17:14, nós vamos ver o Senhor dizendo a Moisés: escreve isto como memorial em um livro. Em Êxodo 24:4 nós vamos ler que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Êxodo 34:27 nós vamos ver que Deus ordenou Moisés a escrever todas essas palavras em um livro, porque era baseado nessas palavras que Deus estava fazendo a sua aliança com o povo dele. E assim por diante, nós vamos ver muitas outras citações internas do Pentateuco e também externas que vão olhar para o Pentateuco e falar as palavras de Moisés, os livros de Moisés, a lei de Moisés, os mandamentos de Moisés. O próprio Jesus, quando ele vai falar a respeito da lei, a respeito do Pentateuco, ele cita Moisés e diz que Moisés ensinou, Moisés disse a lei do Senhor, dizendo: honra teu pai e tua mãe. Isso lá em Marcos 7:10. E em Lucas 20:37, quando Jesus está citando o Êxodo 3, o momento da sarça ardente, ele diz assim que Moisés mostrou que Deus era um Deus dos vivos e não dos mortos, quando ele escreveu dizendo que Deus falou para ele que ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus, conhecedor de toda a verdade, ele poderia ter parado nesses momentos e dito: peraí, gente, eu acho que vocês estão equivocados, porque deixa eu ensinar para vocês a respeito de fontes. Gênesis foi construído a partir de várias fontes diferentes, e essas fontes diferentes é quem formaram o texto. Moisés já tinha morrido há muito tempo quando Gênesis, quando Êxodo, quando o Pentateuco foi escrito. Ele, sabendo da verdade, ele poderia ter ensinado o povo a maneira correta de se olhar para o Pentateuco, mas não. Quando ele olhava para o Pentateuco, ele dizia: Moisés disse, Moisés escreveu, como Moisés falou. E é baseado
baseado nessas evidências, especialmente as citações de Jesus e dos outros autores do Novo Testamento, olhando para trás e identificando Moisés como autor do Pentateuco, é que eu não tenho dificuldade alguma, mesmo com as muitas questões que nós temos que lidar em relação ao texto, em dizer que Moisés é o autor do Pentateuco. Eu aceito isso tranquilo, mas eu também aceito a ideia de que Moisés não tenha escrito todo o Pentateuco. Ao passar os seus escritos para Josué, o próprio Josué poderia ter adicionado a história de Moisés com fatos e nomes que Moisés não havia atribuído antes. E se você me ouvir dizer uma coisa dessa e você pôr a mão na cabeça e falar, não pode, como assim? Então você vai ter que me procurar e me contar explicando como é que Moisés narrou a sua própria morte e como ele soube a respeito do povo chorando e pranteando pela morte dele depois. Não faz sentido algum. Moisés foi educado nas mais altas cortes dos egípcios e tinha sabedoria, tinha entendimento. Ele conhecia a história que estava escrevendo, ele conhecia a cultura, conhecia os mitos, conhecia as comunidades e os nomes, as cidades locais. Ele conhecia a região geograficamente. Ele estava lá na história, poderia ter narrado tudo corretamente. Tinha capacidade plena para escrever o Pentateuco. E nisso não há dúvida alguma. Mas como estudiosos da palavra, nós vamos ter que lidar com problemas como Gênesis 14:14, quando conta a respeito de Abraão e no socorrer Ló, que havia sido capturado pelos reis. E aí diz assim: quando Abraão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Como é que Abraão havia perseguido os reis até Dan, sendo que a terra nem havia sido dividida na época de Moisés? Na verdade, o povo nem havia entrado na terra sequer. Mas obviamente quem adicionou esse nome Dan para o território onde Abraão foi correr atrás dos reis, sabia exatamente a região em que a terra havia sido dividida para Dan. Resumindo, autoria não identificada por falta de identificação pessoal, mas atribuição interna e externa a Moisés, e eu aceito essa autoria tranquilamente, mas com possíveis adições posteriores a Moisés, talvez por Josué ou até mesmo Samuel. O tema do livro de Gênesis seria a criação de Deus, a desobediência do homem e a origem do povo hebreu. Como eles chegaram onde eles estavam naquele momento da história? Quem eram eles? Quem era Deus? Porque Deus escolheu eles? Porque Deus libertou eles? O livro então começa com a narração da decisão de Deus de criar todas as coisas a partir do caos, e de cara isso já atribui a Deus a característica única de ser o Deus criador. Nenhum rei, nenhum governador, nenhum sacerdote, nenhum outro homem em toda a escritura receberá o título ou a função de criador. Somente Deus é criador. E ele não é criador de algumas partes, ele é criador de todas as coisas. E essa é a verdadeira cosmogonia. Essa é a verdadeira origem do cosmos. Tudo nasceu da decisão de Deus de criar todas as coisas. Depois nós temos o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para a glória e prazer de Deus, segundo o desejo e conselho de Deus, desobedecendo Deus e perdendo sua posição privilegiada no meio da criação, rompendo assim a sua ligação integral e consciente para com Deus. E é exatamente isso que nós vamos chamar de a queda, o momento em que o homem, por função do pecado, desobedeceu a Deus, trazendo consequências cósmicas. Tanto a terra quanto o céu tiveram consequências pela decisão do homem. O homem perdeu então a sua posição de liderança sobre a criação, debaixo do senhorio de Deus, e passou agora a ser escravo de si mesmo, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, do seu próprio pecado, e assim se tornando escravo da morte. Não há mais salvação para ele. A partir de agora, o homem está condenado. E ao contar sobre a origem dos hebreus, nós também estamos ouvindo sobre a origem da humanidade. Porque ao escrever Gênesis, nós vamos ver a história sendo dividida em toledotes, em gerações, em genealogias. E através dela, nós vamos descobrir de onde as muitas nações vieram. Nós vamos seguindo as genealogias até chegar a Abrão, um homem que saiu de Ur, parou em Arã, foi chamado por Deus e seguiu adiante
adiante, recebendo da parte de Deus e carregando uma promessa de que através dele todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam benditas. E o restante de Gênesis vai seguir a família, as gerações deste homem Abraão, até o momento em que a família dele vai se refugiar da fome lá no Egito. Então, para que o povo que saiu do Egito depois de 400 anos pudessem compreender a respeito de Deus, a respeito da nação, a respeito da história, Moisés vai usar daquilo que eles compreendem. Ele vai usar do imaginário, da cultura, da mitologia até, para ensinar a eles a verdadeira teologia. Como nós já vimos a respeito da história da escrita, muito antes da escrita do Pentateuco, já haviam muitos outros escritos, muitas outras histórias, como por exemplo Gilgamesh, um poema épico que conta a respeito da história de um homem que perdeu a oportunidade de imortalidade e por um erro se tornou simplesmente um homem. Para corrigir essa história, contou a história de Adão e Eva, fazendo Israel entender que a ideia e o pensamento de alguém ter perdido a oportunidade de eternidade era real, e foi exatamente o pecado que fez isso com o homem. Ou a história de Atrahasis, da Mesopotâmia, um conto muito bem conhecido pelos semitas, que conta a história dos deuses se enfurecendo contra os humanos e enviando um grande dilúvio para destruir todos eles. Moisés conta a história de Noé e diz: não foram os deuses que se iraram contra os homens, foi o Deus Criador, o Deus soberano sobre todos, um só. Deus então usa as histórias conhecidas, assim como nós falamos sobre Paulo, usando os poetas da sua época para ensinar aos seus ouvintes a verdade a respeito de Deus. E assim Deus corrigiu a visão de Israel, fazendo com que eles compreendessem a verdade de quem é Deus, como Deus criou todas as coisas, por que ele criou todas as coisas e por que eles estavam onde eles estavam. Para o povo antigo, especialmente os semitas, eles acreditavam que o cosmos era eterno. Tudo que existe sempre existiu. Então Gênesis veio contar a eles de que não é bem assim. Deus criou todas as coisas a partir do caos e ele criou sozinho, sem a ajuda de qualquer Deus. Ele não entrou em guerra contra o Deus e a partir dessa guerra tudo foi criado. Ele não teve relações com outros deuses e a partir dessas relações nasceram os céus e a terra, ou as águas, os oceanos, mas de que por causa da decisão única de Deus, tudo veio a existir. Ponto final. O local e o destinatário de Gênesis, então, são o deserto de Sinai, após terem saído do Egito em caminho à Terra Prometida. Tendo chegado às beiras da Terra Prometida, Moisés enviou os espias, o povo rejeitou o conselho de sabedoria de Josué e Caleb e acabaram sendo enviados de volta para o deserto por 40 anos, vagando pelo deserto até que toda aquela geração morresse, antes da próxima geração ser enviada para além do Jordão, entrando na Terra Prometida. E durante esses 40 anos, em algum lugar aí, foram escritos os 5 rolos do Pentateuco. E dentro do livro de Gênesis, nós vamos citar como versículo-chave, na verdade, 3 versículos. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a sua origem, a forma e a maneira de criação. Gênesis 3:15, a declaração de Deus para a serpente, declarando que ele colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, fazendo alusão a Jesus Cristo, o Messias que havia de vir. E depois Gênesis 12, 2 e 3, trazendo a promessa a Abraão de que a partir dele todas as famílias da terra seriam benditas. Então, um grande resumo: a criação, a promessa e a linhagem a partir de quem virá o Messias. E para resumir o livro de Gênesis, nós poderíamos dividir o livro em 2 partes, entre a história primitiva e a história dos patriarcas. A história primitiva seria dividida em 4 e a história dos patriarcas em 3. A história primitiva, então, seria dividida do capítulo 1 e 2 falando sobre a criação, do capítulo 3 ao 5 falando sobre a queda e suas consequências, do capítulo 6 ao 9 falando sobre o dilúvio e do capítulo 10 ao 11 falando sobre a grande dispersão a partir da Torre de Babel. E na segunda parte, a história patriarcal, nós teríamos do capítulo 11, versículo 27 até o capítulo 25, versículo 18, a história de Abraão. Do capítulo 25, versículo 19 até o 36, versículo 43,
43, a história de Jacó. E do capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 50, versículo 26, a história de José. E aí você diria, ué, mas você esqueceu aí Isaac. Só tem Abraão, Jacó e José. Onde é que está Isaac? Pelo texto nós vamos descobrir que Isaac não era um grande protagonista na história. Ele era secundário no meio da narrativa, assim como muitos outros dentro do texto, como por exemplo os outros filhos de Jacó. Mas seguindo os Toledotes, as gerações, nós vamos descobrir que o texto está seguindo estes homens e não os demais. E aí, enquanto nós estudamos livro por livro do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, todas as aulas nós vamos fazer um tipo de esboço, dividindo o livro, seguindo as suas porções. E é isso que nós vamos fazer agora. Muitos livros e muitas das aulas serão até curtas por causa do seu conteúdo. Outras aulas vão tomar bastante tempo. Mas vamos então seguir o esboço de Gênesis então e ver o conteúdo e como ele é dividido. A primeira parte do esboço então é o prólogo do livro de Gênesis, a criação de todas as coisas, contada de Gênesis 1:1 até Gênesis 2, versículo 3. Contada em um tipo de prosa poética, essa parte do livro vai contar a respeito da decisão soberana de Deus de criar todas as coisas, a partir do nada. Foi Ele quem tirou a terra do caos, foi Ele quem deu forma e conteúdo a todas as coisas. E é bem interessante a maneira e a ordem que as coisas são contadas tendo sido criadas por Deus, porque a simples ordem da criação já destruía o pensamento idólatra dos israelitas naquela época. Por exemplo, o fato de Deus ter criado a luz antes de ter criado o sol. Moisés diz para ele, no primeiro dia Deus criou a luz. Ele disse, haja luz e houve luz. E ele fez separação entre luz e trevas. Peraí, mas ele não precisou do sol para isso? Não. Deus é maior que o sol. Ele não depende do sol. Ele é soberano sobre o sol. Ele criou todas as coisas e fez divisão dentro de um dia, sem depender do sol. Porque para eles, o sol era um deus, a lua era um deus. Como é que Deus pode criar alguma coisa sem a dependência do sol? Porque ele é acima do sol, ele é o próprio criador do sol. Então, o primeiro dia da criação, do capítulo 1, versículo 3 ao 5, Deus cria a luz e faz separação entre luz e trevas. O segundo dia da criação, do versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 1, no segundo dia da criação, do meio da água, Deus fez brotar ar, a atmosfera, separando águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Para eles, naquela época, literalmente era um domo. Essa era a visão deles a respeito da criação. No terceiro dia, do versículo 9 ao 13, Deus cria a terra seca e a vida vegetal. É no quarto dia, do versículo 14 ao 19, que Deus cria os dois luminares, o maior para governar no dia e o menor para governar à noite. Agora, se você não notou um detalhe muito importante nessa parte, é que Moisés nem chama esses dois luminares de sol e lua. Por que ele faz uma coisa dessa? Porque para os seus ouvintes, o sol e a lua eram deuses, eram divindades. Então, para corrigir a mentalidade idólatra deles, Moisés estava explicando para eles que aquilo que brilha no céu de dia é apenas um astro, uma luminária, um trem que brilha, como diz em Minas. E o que brilha à noite é simplesmente outro astro menor do que aquele do dia. Eles não são divindades. Deus os criou no quarto dia. No quinto dia, do versículo 20 ao 23, Deus cria as aves, os bichos que voam e os animais marinhos, qualquer bicho d'água. Para eles não tinha muito essa distinção, não. Nem era chamado de aves, eram só animais que voam. No sexto dia, do 24 ao 31, Deus vai criar os animais terrestres e o homem. No sétimo dia, Deus descansa de toda a sua obra e declara que tudo aquilo que ele criou é bom. A próxima parte do esboço é o relato da origem humana, do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 26. Talvez você já tenha notado que Gênesis 1 conta a história da criação de todas as coisas e conta a história da criação do homem. Mas no capítulo 2 ele conta novamente a criação do homem. Isso se dá porque no capítulo 1
1 ele está contando sobre a criação geral. No capítulo 2 ele vai especificamente focar no sexto dia, o dia em que ele criou o homem e a mulher. É nessa porção também que Deus planta o jardim no Éden e coloca o homem que ele havia criado dentro do jardim. O jardim não veio antes do homem, mas o homem foi criado por Deus primeiro e depois o jardim, e então Deus pegou o homem que havia criado e colocou ele no jardim para cultivar e guardar o jardim. Ali nós vamos ver também sobre as duas árvores no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eu tenho tanto para falar a respeito dessa porção de Gênesis, mas nós não vamos poder perder o foco agora. Vamos trabalhar com um esboço, com um resumo. Mas essas duas árvores eram árvores de conhecimento. Uma conhecimento da vida eterna, outro conhecimento do bem e do mal. Uma causava vida, a outra causava morte. E então aparece um ser chamado serpente, cujo nome havia sido dado pelo próprio Adão, e joga um chaveco em Eva, levando Eva a considerar a ideia de viver a partir da sua própria consciência e decisão do que é certo e o que é errado. Tanto Eva quanto Adão comem da árvore que Deus havia dito que não era para que eles comessem, trazendo assim maldição sobre a terra e condenação sobre a humanidade. Para os ouvintes dessa história, a narrativa de Adão e Eva demonstra que eles sempre foram rebeldes, de que eles sempre foram imorais, de que eles sempre foram desobedientes à voz do Senhor. E era necessário aprender que existem consequências a cada uma das nossas ações. Tendo comido da árvore do conhecimento do bem ou do mal, eles foram expulsos do jardim, tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e na vida de Caim e Abel nós vamos ver como o pecado de Adão e Eva teve uma ação destruidora sobre todo o cosmos, sobre toda a criação, fazendo com que os seus próprios filhos desenvolvessem uma mentalidade corrupta a ponto de um assassinar o outro por causa da adoração a Deus. O ponto mais fácil de ser compreendido na história de Caim e Abel é de que Caim não fez o que agradava ao Senhor e de que Abel obedeceu ao Senhor, dando-lhe o que lhe agrada. Um grande paralelo entre os demais ensinos para o povo de Israel a respeito da bênção e da maldição que haviam sido colocados diante do povo pelo próprio Deus. Escolhendo a obediência, você terá a bênção e terá a vida. Escolhendo a desobediência, você terá a maldição e por consequência a morte. A próxima parte do esboço nós vamos ver o relato de Noé e o dilúvio, do capítulo 6, versículo 9 até o capítulo 9, versículo 29. Essa narrativa ela é tão conhecida que se torna muito fácil da gente deixar escapar alguns detalhes bem importantes a respeito da história, como por exemplo o fato de Noé ter caminhado com Deus, em paralelo com Adão tendo caminhado com Deus. A história de Noé, de certa forma, se repete. Ele caminhou com Deus, construiu a arca com Deus, mas depois do dilúvio tomou da sua vide, mas depois do dilúvio tomou do fruto da sua vide, se embriagou, amaldiçoou, e as suas gerações continuaram e cresceram em pecado, como as gerações de Adão. Adão com sua família sacerdotal em pecado, Noé com sua família sacerdotal em pecado. Deus escolhe Noé porque Noé era justo em todas as suas gerações, era puro em seus caminhos e amava ao Senhor, mas suas atitudes não foram suficientes para redimir as suas gerações ou seus descendentes, porque nós vamos ver que foi a partir de Noé que veio Cã, e a partir de Cã, Cuxi, e de Cuxi veio Nimrod. Eu poderia até ser mais enfático e dizer que a partir de Cã veio tudo que era ruim na terra, tudo que posteriormente Deus teve que destruir, Deus teve que trazer julgamento sobre as nações, vieram das nações que partiram de Cuxi, que partiram de Cã, sem contar os problemas relacionais na família imediata, como por exemplo Caim, que matou Abel. Agora nós temos Cã se relacionando vergonhosamente com seu pai, trazendo a maldição ao neto de Noé, Canaã. O julgamento de Deus foi justo sobre o povo da terra, mas aqueles que sobraram simplesmente trouxeram tudo aquilo que havia ficado do outro lado do dilúvio. É como se houvesse a necessidade de duas afirmações. Deus precisa continuar
continuamente demonstrar sua justiça, porque o homem continua em seus pecados cada vez maiores. E da mesma forma, Deus precisa demonstrar continuamente a sua misericórdia, porque sem sua misericórdia não sobraria ninguém sobre a terra. Nós estamos tentando buscar beleza, procurar beleza no meio do texto, e tudo que nós encontramos é que o homem está cada vez pior em sua humanidade, cada vez pior seguindo seus próprios desejos, e os seus desejos cada vez mais os afastam de Deus, enquanto Deus está buscando o coração do homem, esperando o momento correto para atraí-lo a si, sendo paciente. A beleza da história está na soberania, no desejo e na obra de Deus para com a sua criação, para com o homem, não na história do homem em si, porque o homem cada vez busca mais o que desagrada a Deus, mas o homem sabe como conduzi-lo na hora certa para o seu propósito, e é para esse destino que nós estamos caminhando. A próxima parte então do esboço, nós vamos ver os relatos de Sem, Cã e Jafé, que são as gerações de Noé. Isso vai ser contado do capítulo 10 versículo 1 até o 11 versículo 9. Agora nós vamos ver do outro lado da destruição a família de Noé. 8 pessoas saíram da arca. A respeito da esposa de Noé nós não ouvimos nada. A respeito das esposas dos filhos de Noé nós não ouvimos nada. Só ouvimos a respeito dos filhos de Noé, a atitude de Cã para com seu pai, a atitude de Sem e Jafé para com a atitude do seu irmão, e a resposta de Noé para com aquela atitude, profetizando maldição sobre Canaã. E nessa porção nós vamos ver como cada uma das 3 famílias cresceram, se tornando nações e multidões. Os descendentes de Jafé não são muito lá essas coisas, eles não fizeram muito no meio da história, nem na narrativa bíblica nós vamos encontrar muito eles. Já os descendentes de Cush se tornam muito importantes, porque a maioria deles vai ser destruída pelas gerações de Sem, a partir da nação de Israel. Do capítulo 11, versículo 10 ao capítulo 11, versículo 26, nós vamos ver o relato da família de Sem. E a genealogia de Sem seria aquela que carregaria a promessa do Senhor até chegar o momento em que o Messias viria a partir dessa linhagem. De Sem é que vieram todas as nações semitas, nações como os fenícios, os hebreus, os amoritas, os acadianos, os assírios, os sírios e os caldeus, os arameus, os árabes e também os ixos, aqueles semitas asiáticos que vão tomar o governo do Egito quando o povo estiver lá em cativeiro. Na próxima aula nós vamos falar sobre eles. Mas todas essas nações poderosíssimas na terra vieram de um homem da geração de Noé, chamado Sem. Depois, no capítulo 11, versículo 27 até o capítulo 25, versículo 11, nós vamos ver o relato de Terá. A história de Abraão, então, está associada à genealogia de Terá, aquela história que nós falamos na última aula, de Deus ter tirado eles de Ur dos Caldeus, uma cidade super desenvolvida e super idólatra, provavelmente entre as 3 maiores cidades da época, na região da Mesopotâmia. E é até interessante que em Ur dos Caldeus encontraram um dos maiores zigurates já encontrado em toda a história. E se você não sabe o que é um zigurate, é um gigantesco templo de adoração a outros ídolos, especialmente o deus Sol, que lembra justamente uma torre, possivelmente como seria a fundação da Torre de Babel. Dê uma olhada nessas imagens, você vai ver, diferente das pirâmides que eram sarcófagos, os zigurates eram templos de adoração e não um lugar onde você vai sepultar os seus líderes. E desse local idólatra, Deus simplesmente escolhe um homem comum, um homem de carne e osso como eu e você, para demonstrar a sua misericórdia, colocando sua mão sobre Abraão e dando-lhe graça para obedecê-lo. O chamado de Abraão, então, é como a declaração máxima da graça de Deus, tendo escolhido um homem idólatra de uma nação idólatra para demonstrar o seu amor, sem ele ter feito nada para merecê-lo. Mas no final da história de Deus com Abraão, Abraão se torna um homem completamente diferente daquele que Deus encontrou no começo. Ele vai para Canaã, então, como nós já vimos, faz uma aliança com Deus, Deus lhe promete uma descendência, promete bênção sobre todas as famílias da terra através das gerações dele, da descendência dele. E é nessa parte também que nós vamos ver a aprovação de Deus sobre a vida de Abraão, quando ele tenta
o coração de Abraão, pedindo para Abraão aquilo que Abraão mais desejava, que por obséquio havia sido prometido pela parte de Deus. Deus diz: eu vou te dar um filho. Abraão: eu quero muito que Deus me dê um filho. Eu vou te dar um filho, Abraão. O que eu mais quero é o que Deus vai me dar. Deus então demora um tempão, dá o filho para ele. Deus fala assim: Abraão, me dê o seu filho, o seu único filho. Abraão: mas claro, Deus, o Senhor que me deu, por que não? Não havia nada prendendo Isaac a Abraão, porque Abraão compreendia que a fonte da existência dele estava em Deus e não nas promessas de Deus. Ele não dependia do que Deus havia prometido, ele dependia do próprio Deus. Se Deus quisesse remover suas promessas, Deus removeria. Se Deus quisesse cumpri-las, Deus cumpriria. Mas não fazia parte da sua responsabilidade questionar as ações de Deus. Se Deus pediu, toma, Deus. No alto do monte, então, ele vai para sacrificar o seu filho, crendo que ele poderia ganhar seu filho de volta dos mortos, se caso necessário, como afirma lá em Hebreus. Um anjo do Senhor então repreende ele, fala: oh, não faz isso, não levanta sua mão contra o menino, tá aí o cordeiro. Muitas vezes nós vemos alguns assimilando essa história, alguns dizendo que Isaac seria a representação de Jesus, né? Não, na verdade Isaac é a representação de nós, eu e você. Nós merecíamos a morte. A representação de Jesus, na verdade, era aquele cordeiro que ele mesmo proveu. Deus proverá um cordeiro para si. Nós merecíamos a morte, mas ele proveu para si um cordeiro para que nós não precisássemos morrer. Então, durante essa porção de Gênesis, nós vamos ver a relação de Abraão com sua família, a relação de Abraão com Deus, com sua história, suas viagens, os seus altares, os seus erros, os seus acertos, os seus diálogos com Deus, o seu encontro com Melquisedeque, o seu encontro com o anjo do Senhor, as suas lutas, suas batalhas, seus tesouros e posses. Dentro dessa porção também nós vamos ver Sara e Abraão querendo cortar caminho na promessa de Deus, entregam Agar, serva de Sara, a Abraão para que ele tenha um filho com ela. E é a partir desse filho, Ismael, que nós entramos na próxima parte do nosso esboço, no capítulo 25, do versículo 12 ao versículo 18, que é o relato das gerações de Ismael, mostrando a promessa que Deus havia feito a Agar, de que ele também seria um povo grande e que dele viria grandes nações. Enquanto ela estava grávida e fugindo de Sara, Deus encontrou ela e prometeu: chama ele de Ismael e ele vai ser pai de muitas nações. Lá no capítulo 16, versículo 10 a 12. E de Ismael também vieram 12 tribos. De Ismael que vieram os árabes, e de onde se origina esse grande conflito entre os árabes e os judeus até hoje pela terra prometida a Abraão. Depois disso nós vamos ver os relatos de Isaac, do capítulo 25, versículo 19 até o 37, versículo 1. Nessa porção que nós vamos ver o casamento de Isaac com Rebeca, que é também da família de Naor, que é irmão de Abraão, e daí nós vamos ver o nascimento de Esaú e Jacó. Isaac ora persistentemente a Deus por Rebeca, que era estéril. Ela fica grávida de gêmeos. O primeiro filho sai todo peludo, ruivo, e eles colocam o nome de Esaú. E enquanto eles estão puxando Esaú para fora de Rebeca, vem agarrado no calcanhar de Esaú Jacó. Muito parecido com a história de Caim e Abel, nós vamos ver a história de Esaú e Jacó. Esaú se tornando um caçador e Jacó um homem pacífico, habitante de tendas, provavelmente tinha uma rede, relaxado de tudo, não queria nada com nada, mas que sobre ele havia uma promessa. Deus havia dito para Rebeca que o filho mais velho dela serviria o filho mais novo, e ela guardou essa promessa e ele sabia dessa promessa também. Nesse momento nós vamos ver que Esaú saiu para caçar, voltou cansado, ele chega para Jacó e fala: mano, me dá alguma coisa para comer. Ele fala: nem a pau, Juvenal, se você quer comer, me dá algo em troca. Na verdade, paga com a sua primogenitura. A primogenitura aqui significava algumas coisas: a bênção do seu pai, a promessa da descendência, a promessa da terra, promessa da prosperidade e também a responsabilidade de seguir os caminhos do Senhor. Esaú fala assim: para que me serve primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Claro, me dá esse prato de lentilha aí. E assim ele vendeu sua primogenitura. Resumindo a história, Jacó teve que zarpar e ele acaba voltando para Harã, o lugar onde Deus havia chamado o seu avô Abraão. Lá em Harã ele se casa com Raquel e Lia, e dessa família toda nascem 12 filhos, em especial José. Esses 12 filhos são o começo do cumprimento da promessa feita a Abraão. A família está crescendo. Do capítulo 37, versículo 2 até o 50, versículo 26, nós temos então
então o relato de Jacó. A história de José pertence aos relatos da genealogia de Jacó. Essa parte de Gênesis é um pouquinho diferente das outras, porque ela é uma narrativa mais coesa, ela só tem 3 interrupções. Ela começa com os sonhos de José, de que seus pais e seus irmãos estavam se dobrando diante dele, e termina com sua família inteira literalmente se dobrando diante dele como cumprimento desse sonho. No meio disso tudo, nós vamos ver a história também de Judá e sua redenção por ter protegido José no começo da história, e finalizar tentando tomar o lugar de Benjamim lá no Egito. Por causa da fome, então, Jacó vem para o Egito junto com a sua família, passam a morar lá. No final do livro nós vemos Jacó, que agora se chama Israel, por ter o seu nome mudado pelo próprio Deus, trazendo seus filhos para perto e abençoando eles antes da sua morte. Eu gosto de chamar esse momento da reunião familiar mais estranha do mundo, porque a bênção que ele dá a cada um dos seus filhos é algo assim, fora do comum. Isso acontece lá no capítulo 48 e 49. Ele fala coisa para os seus filhos, tipo, para Isacar ele fala: Isacar, você é como um boi forte, como um boi deitado em 2 fardos. Já para Naftali ele fala coisas do tipo: Naftali, você é como uma gazela solta, saltitando pelo campo. Imagina isso, imagina os seus irmãos ouvindo isso. Pai, isso não é coisa que se fala. Você está aqui para abençoar antes de morrer. Não faz uma coisa dessa. E depois dessa bênção nós vamos ver a história mostrando que o povo de Israel que adentrou no Egito começa a crescer e prosperar na terra de Goshen, que fica dentro do Egito. E a narrativa de Gênesis vai acabar com José dentro de um caixão, mas não antes dele ter declarado que Deus voltaria a visitar o seu povo para levá-los de volta para a terra que Deus havia prometido a Abraão, e de que quando isso acontecesse era para eles levarem ele dali também. Então esse finzinho de Gênesis, ele tá montando o cenário perfeito para o começo de Êxodo. José morrendo com 110 anos de idade, com a família toda ao redor no Egito, mesmo que eles não sejam egípcios, como é que eles vieram parar ali? Então nós começamos o livro de como Deus criou o mundo, como a humanidade caiu, as consequências da queda, o chamado de Abraão, as gerações de Abraão, como cumprimento das promessas de Deus sobre a vida de Abraão, e a entrada da família de Abraão no Egito, aquela terra que Deus havia dito que levaria os filhos de Abraão cativo por 400 anos antes dele visitar aquele povo e libertar eles com mão forte e levá-los de volta até a terra onde Deus havia prometido a Abraão que faria com que eles prosperassem. E é na próxima aula que nós vamos ver se isso vai acontecer e como vai acontecer. Eu espero que você já tenha lido a história e que você conheça o fim dela. Mas se você não conhece, na próxima aula nós vamos falar de como o povo saiu do cativeiro. A gente se vê lá. Deus os abençoe.